eu queria ministrar uma palavra. Confesso a você que um formato até diferente para mim hoje aqui, mas foi a palavra que encheu o meu coração. Eu creio que Deus vai nos dirigir aqui. O formato, quando eu ministro para você, é um formato que é fácil para mim, né? Um formato que é fácil para eu falar. Hoje muda um pouquinho, mas Deus vai nos conduzir. Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 16, quero estudar hoje com você uma palavra, versículo 2 a 4, estou lendo na Nova Bíblia Viva. Se você puder anotar, anote, Deus vai falar com você. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o exemplo de Davi, seu antepassado, e não fez o que era bom aos olhos do Senhor, o seu Deus. Ele seguiu os exemplos dos reis de Israel e chegou a ponto de matar seu próprio filho, oferecendo-o como sacrifício queimado aos deuses falsos, seguindo os costumes abomináveis das nações ao redor de Judá, que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Além disso, ele sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo das grandes árvores. Gente, eu peguei uma parte do texto, fiz uma leitura com você, o texto é maior que isso, só para você entender de quem que eu estou falando e o que ele fez, tá bom? Vamos orar. Curva assim sua cabeça, feche seus olhos, pede aí, faz uma oração mesmo, falando com Deus. Fala comigo, Senhor, que palavra é essa? Onde vai me levar isso aí? Fala com Ele aí, abre seu coração para Ele, fala: Deus, o Senhor sabe o que eu estou precisando nesse momento, o Senhor sabe o que está acontecendo comigo. Você que ama a palavra, ama estudar, pede aí agora sabedoria, fala: Deus, que haja um ensino aqui essa noite. Ore por mim também, ore pela pessoa que está do teu lado aí, pede aí para Deus, toca essa pessoa, Deus, toca essa pessoa. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe como nós ficamos diante da Tua palavra, nós aquietamos, há um silêncio dentro de nós, na expectativa de que realmente seja uma revelação, porque só o Senhor sabe os segredos do coração, o Senhor sabe o que está acontecendo. Então, por Tua palavra, nos ensina a viver, nos leve a uma direção certa e segura, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga. Fala para a pessoa aí do lado, Deus vai falar com você. Amém, gente, vamos lá. Eu já falei isso aqui, eu me lembro. Há uma cena naquele filme Titanic, filme novo, e há uma cena naquele filme que eu lembro até hoje, eu lembro assim, se eu fechar o olho, eu lembro da cena perfeitamente, né? Eu não sei nome de ator, não conheço os atores assim, mas o casal do filme lá, eles estão correndo, porque o navio está afundando, e eles estão correndo assim, nos corredores do barco, do navio lá, e eles estão correndo para lá. Gente, eu lembro claro isso, que eles estão correndo para lá assim, e eles encontram um homem com uma criança, devia ser a filha, indo para lá, e eles então falam: não vem, porque as águas estão vindo daqui, corre para lá, mas a pessoa não ouve e sai arrastando a criança para cá, né? E o casal segue para lá, e a água vem com força, e então eles morrem ali afogados naquele navio, porque estavam indo para a direção errada. É a cena que mais me impressionou, engraçado, né? No filme todo, foi duas coisas que me impressionaram nesse filme, é isso, e a Heloísa ter sonhado, porque a gente morava num prédio, segundo andar, a gente morava no prédio, segundo andar, e a Heloísa sonhou que estava entrando água no prédio, quando passou o filme.
ela acordou, está entrando água, está entrando água. Imagina como é que ela gosta de água, né? Então, agora você imagina o seguinte, é isso que eu estou falando para você, olha, é para lá e a pessoa não ouve, ela não ouve uma direção, né? Ela não ouve uma direção, e ela segue uma direção errada, e ela vai sofrer os danos da direção errada, que pode ser agora, ou pode levar anos, tal, e lá na frente você vai ver que foi uma decisão completamente errada, e a conta chega, vai cobrar essa conta, né? E agora você imagina isso constantemente, gente, esse filme se repetindo constantemente, você dando uma direção, você falando, Deus falando, é para lá, segue para lá, olha, tem que ser feito isso, não adianta, não adianta você querer mudar os conceitos de Deus, porque Ele mesmo diz, os meus planos não são de vocês estão achando que é, mas não é, é para lá, porque eu sei, eu que fiz, eu que preparei, mas nós insistimos, a gente insiste, a gente parece que quer tentar, só que nós já tentamos e deu errado, é a hora de conversão, é a hora de render, de falar, não, se Deus está falando, meu Deus, eu vou para lá, vou seguir, porque o caminho de Deus é perfeito. É isso, é o tema que eu quero ministrar hoje aqui com você, porque Acaz, que nós acabamos de ler, ele está num período, ele é rei, e a Síria, ela estava assim, invadindo territórios, ela estava destruindo nações, e aí os reis se juntaram, me acompanha que essa parte é muito importante, assim, olha, os reis se juntaram, e falaram, olha, vamos fazer algo, vamos nos levantar, se a gente se unir, talvez a gente consiga enfrentar a Síria, e Acaz, por medo, ele não quis se juntar com aquela turma para lutar contra a Síria, não quis. E o profeta Isaías vai até ele e fala para ele, Acaz, Deus está te dando essa direção, lute, Ele vai te dar vitória. E foi tão profundo que o profeta ainda falou, olha Acaz, e Deus está falando, pede um sinal, Ele vai te dar um sinal claro de que Ele vai te dar vitória. E mesmo assim Acaz não quis, além de não se juntar com aquela turma toda, com aquele exército que estava se juntando, ele foi ao rei da Síria, fez fofoca, que o povo estava se juntando, e fez um acordo com o rei da Síria, fez um acordo. Então o rei da Síria destruiu os outros povos e protegeu Acaz. Só que depois veio a conta. Então o rei da Síria acabou com a nação, retirou tudo da nação, cobrou impostos altos para a nação. E ainda falou, olha, quem deu vitória para você não foi o seu Deus, foi os nossos deuses. Então vocês vão ter que adorar os nossos deuses. Impôs religião a toda a nação. A nação se perdeu, virou um caos, uma confusão. A nação empobreceu, ficaram pobres. Mas aí ele morreu. Abra comigo, vou ler agora com você o segundo texto aqui que eu quero ler. Tema de hoje, você que vai anotar, o jeito certo e o errado de resolver problemas. Fala para alguém do lado assim, ó, tem um jeito certo e tem o errado de resolver problemas. Fala para ela assim, uma hora a conta chega. Eu fiz uma anotação aqui que eu acho importante, olha só, nós somos livres em nossas escolhas.
mas nós não somos livres nos resultados das nossas escolhas. Você agora mesmo talvez esteja aí tomando uma decisão, uma escolha. Se ela não está debaixo da direção de Deus, uma hora a conta chega. Irmãos, se você perguntasse assim, qual que é o maior peso do ministério pastoral, é esse. É você ver alguém que está fazendo o que pensa ser o certo. Pensa. Mas Deus está dizendo, não é. O caminho é outro. Mas a pessoa, ela quer tentar, ela quer fazer. Ela ouve mais, por exemplo, o marido ouve mais a mulher do que Deus. A mulher ouve mais o marido que Deus. E aí tomam decisões, escolhas, pessoas baseadas em outras pessoas. Não no que Deus está direcionando você. O meu papel como pastor, a Bíblia diz assim, que todo sacerdote é tomado dentre os homens nas coisas relacionadas a Deus. O meu papel é levar você a Deus, é Ele que tem resposta. Não sou eu que tenho a direção, quem tem direção é Deus. Então a minha pregação hoje é falar para você, olha, volta para Deus, Ele tem uma direção certa para a sua vida. Isso vai livrar você de pagar um preço caro amanhã. Aqui na nossa igreja nós tivemos há muito tempo atrás, muitos anos atrás, no começo da nossa igreja, nós tínhamos uma família, e inclusive uma família grande, e um dos filhos até tocou na igreja, no ministério de louvor da igreja, tocava tumbadora no louvor, mas o pai, ele era cantor. Não sei se você entende isso, mas ele era um cantor, não era um adorador, ele era um cantor, ele queria cantar, onde tivesse uma oportunidade para cantar, ele queria cantar, não importa mais nada, cantar era o que ele queria. Irmãos, olha só, eu não posso fazer tudo o que eu quero, não sei se alguém já te falou isso, você não pode fazer tudo o que você quer, tem escolhas na nossa vida que são importantes, às vezes a gente abre mão, mas para seguir um plano maior, um plano que é perfeito, vai dar certo no final, né? E ele então me procurou uma vez e ele falou, pastor, eu não vou ficar aqui nessa igreja, porque eu sou cantor, eu gosto de cantar e eu quero ir por aí, eu vou por aí, vou cantar. E eu falei, meu irmão, mas você pode cantar aqui também com a gente, né? Você pode estar aqui no meio da igreja e cantar, todo mundo canta. Quem aqui canta? Quem é cantor aqui, gente? Todo mundo canta. Ah, não, entendi, você quer que acenda um holofote em cima de você, não, aí não tem jeito, que aí nós teríamos que ter 200 holofotes virados, então não tem isso, inclusive a gente apaga a luz aqui, você quer que acenda e aqui a gente apaga, e ele não gostou, ele falou, pastor, então o senhor fica com a minha família e eu vou, eu falei, não posso, não pode ser assim, porque o pastor da sua igreja, que é a sua casa, é você. Você não pode fazer isso, você não pode abandonar a sua família, seus filhos, a vida espiritual, a mim, você não pode fazer isso e sair aí pelo mundo, porque o exemplo de sacerdócio, o exemplo de vida espiritual é sua. A prática do que eu estou pregando aqui tem que ser em você, que aí toda a sua casa é abençoada. Mas ele não entendeu, ele falou, não, eu quero ser cantor. E eu falei para ele, cara, mas você não pode abandonar assim a sua família, você não pode fazer da igreja uma creche para a sua família, você traz a sua família, larga ela aqui e sai cantando aí fora. Não, primeiro que não é sadio, imagina um homem sozinho, sem a mulher do lado, sem os filhos, cantando, fazendo show, vai dar certo ou vai dar errado isso aí? Hã? Imagina uma mulher virar para ele e começar a elogiar, ele fala assim, você canta que nem um canário. Ele acredita. E eu sei que ele não gostou do conselho que eu falei para ele, e ele arrancou a família da igreja,
tirou da noite para o dia, saiu todo mundo, tirou, e a família não quis seguir ele aí por aí cantando, e aquele menino que estava na igreja aqui, que ele arrancou, um dia saiu de moto com os meninos na rua, sofreu um acidente, teve uma perna amputada. Dói, irmãos, dói. Dói você ver que as águas estão vindo aqui, você falando que é para lá, e a pessoa decide. Dói demais isso. Ver pessoas tomando decisões que vai custar muito caro. Então o tema de hoje é esse: um jeito certo e um jeito errado de resolver os problemas. Vamos lá, agora eu vou ler o outro texto com você. Acas morreu, e seu filho Ezequias reina em seu lugar. Tá bom? Segundo livro de Reis, capítulo 18, vale a pena você abrir ou ligar a sua Bíblia e me acompanhar. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem aqui, olha. Ezequias resolve seguir a direção de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 1 a 4. Olha aqui para mim, só um minuto aqui antes. O problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Acas morreu, Ezequias agora assume o reinado. O problema é o mesmo, o problema não muda. O jeito de enfrentar o problema, de resolver o problema é que tem que mudar. Olha aqui para mim, problema todo mundo tem, mas tem pessoas que têm a maneira correta de resolver os problemas e são vitoriosos. Tem alguém aqui assim? Deus tem dado vitória ou não tem? Não é bom ser fiel, irmãos? Não é bom continuar na presença de Deus, que é Ele que dá a vitória, e a vitória de Deus ela permanece. É isso que eu quero ministrar aqui. O texto começa assim, versículo 1. Quando Oséias, filho de Elá, estava no 3º ano do seu reinado em Israel, está dando só um norte aqui para você, o contexto. Ezequias, filho de Acaz, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Olha isso agora, ó. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Diga amém. Está vendo, irmão? Já mudou a maneira. Muda a maneira. Conforme o que tinha feito seu antepassado Davi. Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze. Isso aqui é um absurdo, irmão. Isso aqui, trazer isso de volta à adoração, uma coisa mais absurda do mundo, porque não tem nada a ver. Trouxe as serpentes lá de Moisés, lá um negócio lá atrás, e começaram a adorar aquela serpente, queimava incenso a ela. Neustã foi o nome que deram a essa serpente. Então, nós vimos que Acaz fez de um jeito, Ezequias fez do outro. Alguém já leu essa história aqui? Dá um sinal, fica com a mão levantada. Essas pessoas sabem como é que termina essa história. Essas pessoas sabem como é que termina essa história. E eu quero falar com você sobre isso. Termina diferente. Deus interfere no problema. Olha, irmãos, eu estou aqui assim, querendo gritar para você. Tem um jeito errado. É duro, irmãos. É duro. Você vê pessoas que deixam Deus de lado. E vão tentando, e vai tentando. Mas você vê esse homem aqui resolveu o problema de toda a nação. Sabe por quê? Porque fez da maneira certa. E eu queria pregar isso para você hoje. Nós vamos usar Ezequias aqui para resolver problemas da maneira certa. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: volte o seu coração para Deus. Escolhe alguém que você queira falar isso para ela aí. Fala aí. Fala mais alto com alguém assim, muito sério. Volte.
Semana aqui na igreja eu saí ali na rua e uma das vizinhas aqui falou: pastor, aí encheu o olho de lágrima e falou assim: pastor, Deus tem falado comigo. E pastor, eu fiz um propósito com Deus. E eu queria pedir a permissão do pastor para entrar dentro da igreja. Ela não é daqui, né, na rua. Eu queria que o senhor me permitisse entrar na igreja de manhã. Eu quero tirar meia hora de oração todo dia. Porque Deus tem falado comigo, pastor. E ela falou assim: eu estava longe, pastor, mas Deus tem falado comigo. E se o senhor deixar, eu quero entrar aqui todo dia, eu quero orar aqui. Eu falei: olha, irmã, a casa é do Pai, não é minha. A igreja está aberta, a Branca está aqui todo dia aí, no horário, pode vir aqui, entra lá, senta lá e vem buscar a Deus. Aí, no outro dia eu saí, estava até com pressa, o carro estava até na porta aqui, eu precisava correr. Uma outra vizinha: pastor, um minuto só, pastor, com o olho chorando, e falou assim: pastor, Deus tem falado comigo. Eu estava fria, pastor, eu estava abandonando as coisas de Deus, mas Deus está falando comigo, pastor, Deus tem me chamado, e eu queria compartilhar isso com o pastor. E começou a contar, e encheu o coração de lágrimas, assim, o olho de lágrima, e falar: pastor, Deus tem tocado o meu coração, e eu estou voltando, pastor, para as coisas de Deus. Quarta-feira, veio uma pessoa aqui, um visitante aqui, uma família veio, e o homem depois conversou comigo no final ali, e ele falou assim para mim: pastor, eu preciso parar. Eu não conhecia, não sabia direito da história. E ele falou: pastor, eu preciso parar, porque eu trabalho demais, pastor, eu ganho dinheiro e tal, mas não dá mais, pastor, não posso mais, eu não sirvo mais a Deus, eu não venho mais à igreja, eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho mais tempo para minha mulher, não tenho mais tempo. Pastor, eu ganho muito dinheiro, graças a Deus, minha vida é boa, eu tenho uma vida boa, só que, pastor, eu só trabalho, e eu preciso, Deus tem falado comigo, pastor, ore por mim, para que Deus me dê uma direção, e eu quero voltar a servir a Deus. Ezequias começa um processo em toda a nação. Olhe para mim só um minuto só. Uma nação que estava devastada, tendo que adorar deuses, coisa maluca acontecendo. Ezequias começa um processo em toda a nação. Voltem o coração para Deus, Ele vai nos guiar. Irmãos, aquilo pegou em toda a nação. Segundo livro de Reis 18, 6 e 7. Ele seguia o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e o rei era bem sucedido em tudo o que fazia. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de pagar impostos a ele. Olha aqui para mim, quem já leu a história sabe como termina isso. Deus deu vitória para ele. Olha aqui, não adianta você falar: não, mas o meu coração é de Deus. Olha aqui, Ele sabe se é ou não é. Não adianta você falar, Ele mesmo, Deus mesmo diz, gente, essa palavra é muito séria. Ele mesmo diz assim: olha, vocês vêm a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe, está longe. Lá em Zacarias fala assim: olha, voltai-vos para mim e eu voltarei para vós. Olha isso. Porque as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes, irmãos, muitas vezes está longe da vontade de Deus. A minha pregação para você hoje é: deixa Deus guiar seus passos, volta para Ele, volta tudo, volta suas decisões, volta seus planos, seus sonhos, volta tudo para Ele, põe Ele em primeiro lugar, coloca Ele e fala assim: olha, quem vai resolver é Deus, porque a minha vida está nas mãos dEle.
Em Deuteronômio fala assim: se você fizer dessa maneira, todas as bênçãos virão sobre ti, e elas vão te acompanhar. Sabe o que diz mais? E Deus vai abençoar todo o trabalho das suas mãos. Alguém aqui acredita nisso? Volte o seu coração para Deus. E eu queria aqui, um pouquinho mais ainda, se você me permite aqui. Irmãos, eu fico imaginando, o pai dele errou assim, mas aí ele começa um processo. E eu queria que incentivar você a começar um processo dentro da sua casa. Nós vamos voltar o nosso coração para Deus. Olha aqui para mim. Volte a servir a Deus como antes. Volte a orar como antes. Volte a viver para Deus como você era antes. Faz isso. Olha, essas pessoas que me procuraram, elas estavam se afastando. E elas falaram: pastor, eu não posso, Deus está falando comigo, e eu vou voltar para Deus. Volte para Deus. Volte seu coração para Ele, volte sua atenção para Ele, volte. E isso é radical. Eu preciso pregar isso para você. Ezequias, a Bíblia ela usa expressões assim: ó, ele quebrou, despedaçou, arrancou tudo que te afasta de Deus. Quebra, arranca, tira, porque eu preciso estar perto de Deus. Por quê? Porque quem resolve os meus problemas é o Senhor. Tem pessoas que elas vão se afastando de Deus, e na hora que elas precisam, o problema é tão grande, elas têm que correr para tentar achar Deus, para sentir Deus. Mas tem gente que 24 horas, como está próximo de Deus, está cantando: Ele é Deus, Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ele é Deus na minha vida. Então volte o seu coração para Ele inteiro. Segunda coisa que Ele faz: busque sabedoria. Tem um ditado que diz assim: na terra de cegos, quem tem um olho é rei. A sabedoria faz, preste muita atenção nisso, a sabedoria faz com que você enxergue o que poucos enxergam. Olha, irmãos, aquele povo ficou cego. As pessoas elas vão ficando cegas em suas escolhas, elas escolhem coisas e não enxergam mais nada. Ela não está enxergando que a vida dela está afundando, ela não está enxergando que ela só está perdendo, ela não está enxergando que ela está fazendo errado, ela não está enxergando que a escolha dela vai levar ela a um buraco, ela não está enxergando. Aí o que Ezequias faz? Olha o que ele faz. Ele espalha em toda a nação um processo de sabedoria. Começa a despertar o povo. Gente, eu não tenho problema falar isso aqui. Eu não sou, assim, simpatizante do Malafaia, Silas Malafaia. Não sou, ele é um pastor, um homem de Deus. Nossa, um pregador. Não sou assim, muito... Mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: o povo evangélico só precisa de uma coisa: sabedoria, porque só faz coisa errada. E Ezequias espalha pela nação um tempo de conhecimento, de sabedoria. Gente, acorda, aprende a lidar. Gente, abre os olhos, sabedoria. E ele começa. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala assim: que o povo é destruído por uma coisa. Conhecimento. Olha só, você ora, mas age errado.
Você ora? Não, pastor, ora. Pastor, olha o que eu tenho orado. Tem, meu irmão. Mas e a sabedoria? Você não foi buscar. Você não cresceu. Você não aprendeu. Você não está vendo que é uma cilada. Você não está com os olhos abertos. Que a sua escolha está errada. Você está orando, mas quem está escolhendo é você. Você está orando, mas quem está agindo é você. E a oração você entrega a Deus. A oração você confia nele, você coloca nele, você lança sobre ele, e ele age por você. Quando você está de joelho dobrado, quando você levanta, Deus começa a guiar. Alguém acredita nisso ou não? E aí na oração você fala para ele: Senhor, eu quero entregar o volante da minha vida nas tuas mãos. Aí você passa para o banco do carona. Alguém pergunta: e aí? Falou: olha, é ele que está dirigindo. Quem me guia é o Senhor. Eu vou ler agora aqui com você, porque quando você não tem essa sabedoria, você age muitas vezes à beira da loucura. Irmãos, e o que tem de cristãos tendo ações e reações e atitudes que chega assim a parecer loucura. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, a mulher de Jó se revolta contra Deus, e ela fala assim para ele assim: você ainda vai continuar servindo a Deus? Se eu fosse você, eu amaldiçoava Deus. Sabe o que Jó fala para ela? Você não sabe o que você está falando. Você está falando que nem uma louca. Isso é loucura, um negócio desse. É uma loucura você abandonar a obra de Deus. É uma loucura você abandonar um tempo de oração. É uma loucura você não ler a palavra. É uma loucura. É uma loucura você não deixar Deus agir na sua vida. A TV, eu estava no horário de almoço e estava assistindo a TV Vanguarda. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso, mas me aguenta mais esse minuto aí. A TV Vanguarda mostrou uma loja, nesse Black Friday, mostrou, foi entrevistar uma pessoa na Black Friday lá, e mostrou o cara, ele estava com um carrinho, e tinha uma caixa grande de televisão, né? E a repórter chegou nele assim, e falou assim: o senhor veio comprar o quê? Perguntou para ele. Uma caixa de televisão enorme, assim, no carrinho. Falou: o senhor veio comprar o quê? Ele falou assim: celular. Aí ela olhou para a caixa, né? E ele falou assim: mas o senhor comprou o celular? Falou: não, comprei o celular. Mas e a televisão? Ele falou: a televisão é porque eles estão fazendo em 30 vezes. Aí a repórter, sabe aquela pessoa que assim, está querendo xingar o cara, mas não pode? Ela falou assim: nossa, mas na próxima Black Friday o senhor vai estar pagando ainda. Ele falou assim: na próxima e depois da próxima. Tem gente que torce o nariz para mim quando eu falo essas coisas, porque é uma loucura, um absurdo. Eu postei lá, eu fiz uma postagem, apenas um discipulado só, não estou. Você consumir sem um planejamento é uma loucura. Por exemplo, gente, eu não entendo, mas a Black Friday tem todo ano, não é isso? Então você economiza. Agora, você comprar em 30 meses para frente? Ezequias começou um processo na nação. A nação, ela falou assim: não, nós vamos buscar Deus, nós vamos voltar o nosso coração para Deus, e nós vamos buscar sabedoria. Irmãos, eu vou ler agora, eu vou pedir que você me acompanhe. Provérbios 3, versículo 13 e 14. O homem que encontra sabedoria e obtém entendimento é um homem triste e acabado. É isso? É um homem o quê? Conhece alguém feliz?
Tem alguém que está feliz aqui? Bate sabedoria. A sabedoria traz mais benefícios do que prata e tem mais valor do que o... Agora eu vou mostrar para você o que Ezequias fez na nação. A nação dele, que estava acabada, que o pai dele usou um jeito errado de resolver problema, e agora ele está consertando, e ele quer fazer da maneira certa. Por favor, diga amém aqui, diga amém, olha o que eu vou ler para você. Provérbios 25, versículo 1, põe na tela para mim. Estes são outros provérbios de Salomão, eles foram copiados pelos secretários do rei de, sabe o que ele fez? Ele pegou os provérbios de Salomão, copiou e espalhou pela nação. Fala para alguém do lado assim: você já leu o livro de Provérbios? Gente, olha aqui para mim. Desculpa, não fica, é um absurdo um cristão não ler o livro de Provérbios. Eu acho até que a gente tem que decorar. Desculpa, não fica, mas eu acho que a gente tem que decorar, porque a sabedoria, a gente tem que aprender. Ok? Olha o que ele fez, ele copiou. E agora então eu queria falar para você algumas coisas que ele espalhou. No meu bairro lá, alguém saiu espalhando, eles fazem de madrugada, colocaram nos postes versículos bíblicos. Nosso bairro lá todinho, em cada poste tem um versículo bíblico que eles colam no poste. Talvez Ezequias tenha feito isso aqui, colado assim nas paredes, nos lugares assim, provérbios de Salomão, para o povo ler, para o povo aprender, para o povo abrir os olhos, porque na terra de cego quem tem um olho é rei. Falou: gente, se a gente aprender, nós vamos ver o seguinte, nós estamos apanhando à toa. Gente, vamos aprender, vamos nos organizar. Vamos lá? Provérbios 25, não foi? Provérbios 25, 19. Confiar, olha, esse papel está escrito no muro aí, ele escreveu no muro lá em Judá, lá, Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente. Eu acho que o povo passava assim, e eu fui fiador do cara, meu. Gente, eu emprestei um cheque para ele. Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente. E apostar corrida com o pé quebrado. Imagina alguém que passou e leu e falou assim: agora é tarde. Paguei em 30 meses. Falaram para mim, o vendedor falou. O vendedor falou: só hoje. Fica bravo comigo. Fica bravo comigo. Depois você fala: pastor, vou mudar de igreja. Não gosto dessa igreja. Essa igreja que fica ensinando a gente a não guardar dinheiro. A outra eu não vou fazer comentário nenhum, só vou ler. Provérbios 25 ainda, tá bom? Provérbios 25, 24. É melhor morar sozinho no canto, sob o telhado, do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. Ele escreveu e foi colocando nos postes aí, foi esparramando a cidade, sabedoria. E lá embaixo ele colocou: quem falou isso foi Salomão, não fui eu, foi Salomão. Outro provérbio, ele escreveu, Provérbios 25. Provérbios 25, 28. O homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Ele falou assim: é fácil derrotar você, porque você é muito nervoso, cara. É só cutucar você que você perde o controle.
é só começar a falar, te irritar, pronto, você joga tudo para o ar. Não podemos, nós estamos num processo agora, e tem que ser de sabedoria, não perca o controle. Opa, aí ó, a nação inteira lendo isso, ó, aos nervosos, aos irritadiços, aos que perdem o controle, aos Hulk. Diz Salomão: quem perde o controle facilmente vai ser derrotado. Por que vai ser derrotado? Porque alguém vai gritar, vai falar com você. Nós estávamos lá com a Evandra, foi tão interessante, Evandra, Deus falando comigo e eu vendo tudo. Nós estávamos lá com a Evandra tentando acalmar a Evandra, porque foi um acidente feio. Nós estávamos lá, o Célio correu, o Célio foi buscar água no Rio Jordão, porque foi a coisa mais... Desculpa, Célio. Rapaz, ele foi no shopping Black Friday comprar água. A Evandra já tinha nem a sede, mas ele foi correndo para socorrer. Foi maravilhoso, coisa de um cristão, né? Que na hora viu ali, o nervo falou: nossa, eu vou comprar água. E no meio da ponte você fica assim: vou, não quero mais, ou no shopping? Você fica no meio da ponte, né? E ele então voltou correndo, foi lá, comprou a água. Foi a água, acho que mais caro que ele pagou, mais difícil que ele comprou a vida dele, e voltou com a água ali, foi coisa. E aí nós paramos ali, ficamos ali acalmando, uma situação complicada ali, ficamos acalmando, e um amigo dela também parou ali: ó, calma aí, tá, calma. Aí essa pessoa entrou no carro e saiu. Quando ele saiu, a pessoa que veio com o carro buzinou. Ele pegou, virou a prova: quem? Começou a gritar com a mulher. Eu falei: ué, mas ele estava agora há pouco aqui falando assim: calma. Foi ou não foi? Eu falei: gente do céu, agora mesmo ele estava aqui. Paz interior, vai dar tudo certo. Quando ele entrou no carro e começou a gritar com a mulher do outro lado: o que a senhora quer? Não sei o quê. Então, o homem que não controla, quem está entendendo isso aqui, ó? Ele está espalhando pela nação, gente, sabedoria. Sabedoria. Você é livre nas suas escolhas, mas você não é livre no resultado das suas escolhas. Talvez você esteja tomando decisões que vai vir a conta para você pagar. Busque sabedoria. Primeiro, então, volte o coração para... Segundo, busque sabedoria. Você só vai lembrar do cara da televisão, né? Terceiro, confie em Deus. Fala para alguém aí: confie em Deus. Gente, olha aqui para mim. O pai dele não conseguiu. O profeta Isaías falou para ele: confie em Deus. E ele, com medo, ele estava com muito medo. O profeta falou para ele assim: Acais, pede um sinal para Deus. Deus vai te dar um sinal que Ele está com você. Pede um sinal. Ele não conseguiu. E agora Ezequias tem que levar o povo que viu um rei medroso, que não conseguia confiar em Deus. Confiar em Deus. É como se o povo falasse assim: seu pai não confiou, cara. Seu pai levou a gente a passar por isso aqui agora, e agora vem você aqui falar para a gente dessa maneira, confiar. O rei Senaqueribe gritou para o povo, mandou pessoas gritarem para o povo assim: olha, vocês estão confiando, né? Vocês estão se achando, né? O rei falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou mandar 2.000 cavalos para vocês, eu vou mandar. Se vocês acharem 2.000 homens para montar o cavalo, está resolvido. Olha, irmãos, que coisa. Vocês estão confiando, vocês não têm 2.000 homens, vocês não conseguem agora levantar 2.000 homens para montar em cima de um cavalo. Eu vou dar para vocês, vocês não conseguem. E vocês estão confiando em quem? Quem que vocês estão confiando? E ele ainda começou a falar assim: pergunta para os outros por onde eu passei.
Pergunta, também fizeram o que vocês estão fazendo. Confiaram nos outros deuses, foram confiando. E vocês vão confiar no Deus de vocês? E vocês vão confiar em Ezequias? Segundo Reis 18:5, Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor. Gente, olha aqui. Um dia, eu vou buscar em Deus um dia que alguém fale isso da minha vida. Vanderlei tinha uma grande confiança em Deus. Das minhas escolhas, minhas decisões, as minhas atitudes, meus passos. Olha lá, grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto do Senhor quanto ele. Agora ele começa a espalhar na nação: confia que Deus está conosco. Alguém está me ouvindo? Essa palavra tinha que estar dentro da nossa casa, sabe, irmãos? A mulher falar para o marido: nós vamos, a partir de agora aqui, nós vamos confiar em Deus. Nós vamos voltar o nosso coração para Deus, e se Deus não for fazer, ninguém mais vai fazer. Porque nós aqui em casa, nós confiamos no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. A nossa fonte aqui em casa é Deus. A provisão da nossa casa é Deus. O céu aqui em casa se abre por causa de Deus. Lembre-se, existe o jeito certo e o errado. E eu estou ministrando o jeito certo. Confia em Deus, espera por Ele. Não faz isso não, espera Deus. Espera um pouco mais, você vai ver que Deus vai fazer. Deixa Ele terminar o que Ele começou. Isaías 55:8 fala assim: porque os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Não tem nada a ver. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Olha aqui para mim um instante só. Se você está pensando em ir para a esquerda, busque Deus, porque talvez tem nada a ver. Talvez é para lá. E aí eu estou aqui falando algo para você, e a vitória está lá, não está aqui. Aqui vai vir a conta para você pagar. E é caro. Espera. Confia em Deus. Quando o rei da Síria ficou sabendo que Ezequias estava falando para o povo: nós vamos confiar em Deus, Deus vai nos dar vitória, Senaqueribe manda um recado. Segundo o livro de Reis 18, 33 a 35. Vocês já viram o Deus de alguma outra nação livrá-la das mãos do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate, de Arpade, de Serfavaim, de Rena, de Iva? Acaso eles livraram Samaria das minhas mãos? Qual Deus que alguma vez pôde livrar qualquer nação do meu poder? Diante disso, o que vocês pensarem que o Senhor poderá salvar Jerusalém, o que faz vocês pensarem que o Senhor poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? Eu vou falar uma coisa para você. O nosso problema como cristãos, e eu queria que você ouvisse isso: nós contamos com Deus, mas nós não confiamos em Deus. Eu sei que agora mesmo você está contando que Deus vai te ajudar, mas se Ele não ajudar, você já tem o plano B. Você agora mesmo está preocupado, você está pensando, você conta com Deus, mas sua cabeça não para. Você está aqui pensando, sofrendo, não dorme, acorda, fazendo, você está suando, você está ralando, está pagando preço, está pagando a conta, está caro, você está pesado, porque confiar. A Bíblia fala assim, no sossego e na confiança
estaria a vossa força, mas você não quis. Ezequias decidiu confiar em Deus. Segundo Reis 19, 35 e 36 a 36, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados no acampamento assírio. E quando amanheceu o dia, os que não tinham morrido puderam ver os corpos dos companheiros espalhados por toda parte. Então o rei da Síria, Senaqueribe, foi embora para sempre, voltou para Nínive e ficou ali. Essa história está relatada nos livros dos reis de Roma. Diz que naquela noite, uma praga atacou os homens, com febre e diarreia. Em 2 horas eles morriam. 185.000. Eu acho interessante porque você acorda, vê aqueles corpos, você fala assim: Deus mandou um anjo. O anjo foi esse. Uma praga, matou. E a coisa foi tão forte que Senaqueribe volta para casa, contando menos 185.000. Lembra quem queria dar 2.000 cavalos? Agora está voltando 185.000 homens. E quando ele chega em casa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá no altar que ele tem dos deuses dele. Quando ele chega lá, os 2 filhos dele matam ele, e ele morre. Sabe por quê, irmãos? Porque um homem levou uma nação inteira a confiar que só o Senhor é Deus. A última palavra vem do Senhor. Tem um jeito certo e tem um jeito errado de resolver problemas. Eu estou querendo pastorear a sua vida hoje aqui, levar você a voltar o seu coração para Deus, a buscar sabedoria, a confiar em Deus. Por último, e eu termino aqui, ouvir a voz de Deus. Fala para alguém assim: ouça o que Deus quer falar com você. Vocês lembram que eu comecei falando aqui, que eu saí na rua? Eu saí na rua e uma pessoa falou assim: pastor, Deus tem falado comigo, eu preciso buscar Deus. Saí no outro dia: pastor, eu queria compartilhar com o senhor, Deus tem falado comigo. Quarta-feira, a pessoa veio aqui e falou: pastor, ore por mim, Deus tem falado comigo, eu preciso voltar a servir a Deus. Eu estou ganhando muito dinheiro, mas eu não estou servindo a Deus. Quando você está debaixo dessa direção, você voltou o coração para Deus, você buscou sabedoria, você confia em Deus. Olha aqui para mim, Deus vai falar com você. Lá no livro de Atos fala assim: quando eles começaram a adorar a Deus de todo o coração, o Espírito Santo veio. Quando Josafá começa a falar com Deus, segundo Crônicas capítulo 20, e ele começa a falar com Deus e dizendo assim: em nós não há força nenhuma, mas os nossos olhos estão em ti. O Espírito de Deus veio no meio da congregação, e Deus falou e disse: assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Ele levou a nação a ouvir a voz de Deus. E eu termino aqui, e eu vou falar para você o que Deus falou. Você pode me acompanhar nisso? Olha, preste muita atenção. Segundo Reis 19, 20 até 28, olha isso. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor. Quem é que está falando?
Quem é que está falando, gente? O Deus de Israel ouviu seu pedido a respeito do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a resposta do Senhor àquele rei: a virgem, a filha de Sião, não tem medo de você. A filha de Jerusalém se ri e caçoa de você. A quem você desafiou? E contra quem você blasfemou? E contra quem você dirigiu com tanta arrogância? Contra o Santo de Israel. Você conta vantagem e insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: meus carros conquistaram as mais altas montanhas, subiram até os picos do Líbano, derrubei os cedros mais altos e os ciprestes mais bonitos. Cheguei a conquistar os lugares mais distantes e as florestas mais lindas. Tenho bebido água dos muitos poços que cavei e sequei o rio Nilo com a sola dos pés dos meus soldados. Porque não reconhece que há muito tempo eu, o Senhor, decretei que você faria essas coisas, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Por isso, é claro, as nações que você conquistou não tinham poder contra você. Elas eram como um capim nos campos, que se enruga quando o sol é muito quente, e como o cereal que fica queimado antes de amadurecer. Quem está me acompanhando, diga amém. Eu, porém, sei tudo a seu respeito, conheço todos os seus planos, e sei para onde vai e quando retorna, e também sei o quanto me odeia, e por causa do seu furor e arrogância contra mim, vou pôr um anzol no seu nariz, e um freio na sua boca, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho, por onde você veio. Assim diz o Senhor. Talvez alguém aqui hoje ouça Deus falar assim: assim diz aquele que te criou, sou eu que cuido de você, que sou eu que sei tudo a seu respeito, e você confiou em mim, não vou desamparar você. Há um jeito certo de resolver problemas, há um jeito certo. Volta seu coração para Deus, busque sabedoria, confie em Deus como nunca você fez, e ouça a voz de Deus. Você está entendendo isso? Estou te levando a um nível que você não ouve só a pregação que eu estou falando aqui, mas Deus vai falar aí. Deus não está preso aqui, Deus não precisa desse microfone, Ele quer falar com você. Sabe com quem? Com quem volta o coração para Ele, com quem busca sabedoria, com quem confia nele. Esse vai ouvir a voz de Deus. Eu imagino as pessoas que viram Acaz, talvez os mais velhos, falou: gente, se Acaz tivesse feito isso, nós não tínhamos sofrido. Meu Deus, se Acaz tivesse confiado em Deus e nos levado a confiar em Deus, já fazia muito tempo que a gente não estaria sofrendo como nós estamos sofrendo hoje. Ficamos pobres, acabados, destruídos, mas graças a Deus pela vida de Ezequias, que nos levou a confiar em Deus. Tem um jeito certo e tem um jeito errado de resolver os problemas. Ele espalhou pela nação. Vamos quebrar tudo que nos afasta de Deus. Vamos voltar. Vamos voltar a adorar. Vamos voltar a servir a Deus. Vamos voltar a ser fiéis. Vamos voltar como era antigamente, que a gente ia para a igreja. A gente ia para a igreja. E a gente ia para a igreja para ter comunhão.
e adorar, e ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Essa semana a gente tem que fazer um monte de coisa, né? A gente tem que fazer, tem que resolver tantas questões. Mas aí, quando você está pensando que você está, puxa, agora acho que acabou, já consegui, aí você tem que resolver um outro problemão, né? Nós estamos tão felizes, irmãos, porque só daqui, só dessa igreja aqui, já levei 32 caixas de roupas. 32 caixas de roupa. Tem mais de 30 lá para levar. Ou seja, só daqui, mais de 60 caixas de roupas de doações. Lá no lugar onde eu levei lá, não tem onde pôr roupa, não tem onde pôr coisas, não tem mais o que fazer. E agora começam a chegar cestas básicas que vão também. Bom, mas aí agora tem que resolver o caminhão, né? Como é que vai levar isso? Não é barato. E aí eu recebi a ligação, falou: olha, pastor, a gente leva, o caminhão leva, mas é R$6.500. Quem trabalha sabe que isso é de graça, né? Para ir lá no sertão do Pernambuco, R$6.500. Você fica até meio chocado, fala: cara, como é que eu vou levantar R$6.500 para pagar um caminhão para levar as doações, né? Mas aí você lembra, volta o coração para Deus, volta, sabedoria, não erra no que você vai falar, porque senão você pode falar tudo errado, você erra, não perde o controle, calma, confia. Liguei para um amigo, nós estávamos conversando, um homem de Deus, um pastorzão também, em São Paulo. Liguei para ele, e ele falou: Vanderlei, como é que está aquele negócio de sertão lá, cara? Eu quero ir para lá com vocês, tal. Falei: a gente vai lá, agora em janeiro, nós vamos para lá, então já muitas doações, graças a Deus, tal. Ele falou: mas assim, mas e agora? O que vocês têm que fazer? Assim, qual que é o problema agora? Olha, não parece que é Deus. Qual que é o problema agora? Eu falei para ele: cara, de verdade, o problema agora é que a gente tem que levantar R$6.500 e pagar um caminhão. Ele falou assim, parecia que estava com a bola no pé, né? Ele falou assim: metade é minha, metade do caminhão é nosso aqui, Vanderlei. Então agora só falta só a metade. Eu falei: cara, eu não sabia o que eu fazia, né? Puxa, meu Deus, tal. Irmão, mas continua confiando em Deus, continua confiando, vai esperando, o Senhor tem coisas para fazer ainda. Hoje ele falou assim: Vanderlei, eu fui contaminado, rapaz, com aquele negócio do sertão lá, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou esquisito. Eu desafiei 100 homens a dar R$30, mais R$3.000. E ore aí, porque quando eu falei, o dono de uma transportadora me procurou, perguntou tudo, já falei para ele, ele me pediu um tempo para dar a resposta. Ore, esse caminhão vai. O que te aflige? Qual é o problema que você está passando hoje? Tem o jeito certo e tem o jeito errado. O jeito errado é quando você age. Desculpa, não fica bravo comigo, mas é quando você age. O jeito certo é quando você está de joelho no chão e tem um que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que não está preso num lugar, que tudo vê, Ele está fazendo. E sabe o que Ele diz? Sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Volte a servir a Deus, meu irmão, antes que a conta venha e você pague um preço muito caro, porque foi uma escolha errada sua, foi um jeito que você achou de resolver um problema, não era esse que Deus tinha.
Deus tinha uma vitória para a sua vida. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça. Eu queria orar. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu vi pessoas voltando a ser como antes. Eu vi pessoas voltando. E olha, estou falando antes lá do livro de Apocalipse, que diz: volta ao primeiro amor. Não chegou lá não, no final para fazer isso, não, foi hoje. Eu vi pessoas voltando a ser como antes, apaixonados por Deus, apaixonados pela casa do Senhor, apaixonados por obra de Deus, servir, se comprometer com as coisas de Deus, voltar o coração para Ele. Eu vi pessoas, eu vi você voltar a sentir amor, paixão, aquilo que foi tirado de você. Os problemas enfraqueceram você, mas hoje o Senhor fala para você: volta o teu coração para mim. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus, só Ele adorarás, só Ele prestarás culto, só Ele é Deus, só Ele é Deus.